Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um treinamento de introdução à geometria comportamental. Desejo a todos uma boa noite. Agradeço a presença de todos por essa oportunidade que vocês estão nos dando de apresentarmos a nossa ferramenta. Essa ferramenta que foi desenvolvida com muito trabalho, buscando entender, compreender como é que é o funcionamento dos fluxos dos preços no mercado financeiro. Tá? Queria deixar bem claro que é uma metodologia que busca compreender o fluxo dos preços no mercado financeiro. Tá? Não é uma ferramenta que questiona o valor justo de uma empresa, não é uma ferramenta que tenta mensurar o valor justo de um índice, não. É uma ferramenta que nos auxilia na compreensão e no entendimento de como os fluxos no mercado acontecem. Tá ok? Então, durante esse treinamento, eu vou passar para vocês algumas informações. Tá? Esse treinamento, como é uma introdução à geometria comportamental, ele é um treinamento que vem buscar o quê? Clarear, fazer com que vocês entendam como é que nós fomos evoluindo até chegarmos na geometria comportamental. Tá? Então é um treinamento introdutório, mas que é muito rico, que vai fazer com que todos comecem a pensar de uma forma um pouco diferente nas tomadas de decisão na hora de tomar uma posição no mercado financeiro. Tá ok? Então, para começarmos, eu queria vir com um dado estatístico, certo? Por uma organização norte-americana que se chama, a sigla dela, né? É essa aqui. E eles constataram que no grupo de investidores, traders, né, pessoas que negociam no mercado financeiro, perceberam que 70% dos investidores, traders, ou seja, pessoas que estão negociando no mercado financeiro, quando elas decidiam sair fora, tirar o seu dinheiro, elas tinham praticamente nada em conta na sua conta corrente. Né? Ou seja, elas negociavam de forma que, no final de suas negociações, quando elas iam sair fora do mercado, elas já não tinham mais nada de seu capital. Então, quando eu decidi isso em 2008, tá, que eu não iria mais trabalhar vinculado a alguma corretora ou estando num outro lado da mesa, e sim simplesmente iria virar ser trader. Tá? Quem não conhece toda a minha história, numa outra oportunidade eu vou poder falar de toda a história. Eu já estou no mercado desde 2001, certo? E desde 2008 apenas como trader. Vivo apenas como trader e desenvolvo todas as minhas metodologias, tá? Desenvolvi todas as minhas metodologias de negociação seguindo uma linhagem que eu vou mostrar para vocês, mas com muito suor e com muita negociação. Tá? Então, essa organização, eles perceberam que 70% das pessoas que investiam no mercado saíam praticamente sem nenhum capital investido. Então elas saíam praticamente zeradas. Né? Eles também constataram que 11,5% das pessoas tinham a capacidade de administrar suas contas. Então, apenas 11,5% desses investidores, desses traders, eles tinham a capacidade de administrarem suas contas, ou seja, um número muito pequeno. Tá? Não necessariamente essas pessoas elas tinham resultados nas suas contas. Não necessariamente isso vinha a acontecer. Elas tinham o quê? Características que podiam fazer com que elas, no longo do tempo, conseguissem ter resultado e conseguissem fazer com que suas contas crescessem, se desenvolvessem. Bom, esse número aqui é um número bem significativo, que às vezes até pode ser que desestimule algumas das pessoas. Mas não. Tá? É um número que nos faz acreditar que é sim possível viver do mercado, que é sim possível achar alguma forma de se trabalhar. Tá? Só um pouquinho, tem gente me chamando aqui. No mercado e viver do mercado. Tá? Mas temos que aprender
Temos que aprender como é que essas pessoas conduziam suas negociações e como é que essas pessoas receberam, né, esses dons, esses talentos e como é que elas agiam. Só um pouquinho que tem gente entrando aqui na sala. Bom, ok. Bom, e aí comecei a estudar, comecei a ver o que essas pessoas, tá, esses grandes investidores, traders que conseguiam se destacar de de um grupo de pessoas que era bem gritante, que saía sem nenhum capital, o que elas tinham de diferente? Né? Como é que elas encaravam, como é que elas interagiam, como é que elas faziam no seu dia a dia para fazer com que suas contas crescessem, evoluíssem. Né? A geometria comportamental, ela nasceu, tá, buscando entender uma forma, compreender uma forma que nós consigamos ter resultados consistentes. De nada me adianta entender um ponto de compra, nada me adianta entender um ponto de venda, se eu não conseguir acreditar, se eu não conseguir entender o processo como um todo que está ocorrendo naquele instante. Por que eu preciso entender o processo como um todo que está ocorrendo naquele instante? Para eu me sentir confortável, para que as minhas crenças e com isso eu consiga tirar o melhor de mim naquele momento para fazer com que o resultado em minhas negociações realmente aconteçam de forma que façam com que o meu capital mude de patamar, que faça com que eu tenha ganhos consistentes e principalmente que esses ganhos satisfaçam aquilo que eu estou buscando no mercado. Então, não adianta apenas entender, achar, identificar um ponto de compra ou um ponto de venda. Eu preciso entender o que está por trás, tá? O que pode fazer com que aquele movimento se potencialize numa compra e aconteça mesmo um resultado para aquela compra, assim como eu preciso entender o que está por trás de um movimento que possa fazer com que o mercado caia e assim exista o resultado para uma venda. Então, essas pessoas que se encontravam nesses 11,5%, elas tinham algumas características, tá? Algumas características, não todas, quem sabe, a gente vai apanhando, vai pegando outras informações, né? Mas essas pessoas tinham alguma dessas características que são muito importantes, tá? Uma das coisas que eu considero como um divisor de águas, tá, para se ter resultados importantes, tá, e é o que eu percebo que a maioria das pessoas buscam, é a famosa metodologia. Alguns buscam estratégias de investimentos baseadas em setups. Né? E basicamente todas as metodologias que hoje existem no mercado, né, as formas de tomada de decisão que existem hoje no mercado, elas são desenvolvidas através de setups. Né? Quando nós partirmos, né, quando nós começamos a estudar o comportamento humano, tá, e ver como o ser humano age e reage com as situações que estão por vir ou com as situações que estão acontecendo, nós percebemos que o ser humano ele tende a ficar oscilando muito entre duas zonas, tá, que eu gosto de chamar, que seria a nossa zona de conforto e a nossa zona de pânico, e fica muito pouco tempo dentro de uma zona de desafio. Quem tiver a oportunidade de trabalhar, continuar estudando a geometria comportamental, se aprofundar, vai entender e vai conseguir identificar dentro de cada um, né, dentro de si, o que é uma zona de conforto, o que é uma zona de desafio, o que é uma zona de pânico, quais são as suas próprias zonas de desafio, conforto e pânico, e saber também aprender como fazer com que a zona de conforto e as zonas de desafio se ampliem. Uma zona de pânico, ninguém vai querer fazer com que se amplie. E eu percebo que quando nós temos apenas um setup, né, algo que nos coloca de forma criteriosa, né, e, querendo ou não, nos coloca algumas barreiras, algumas rigidez,
nas nossas negociações, nós acabamos o quê? Toda vez que aqueles critérios, vamos assim dizer, aqueles padrões não estão bem alinhados com o comportamento do mercado, nós entramos muito rapidamente, as pessoas entram muito rapidamente nas suas zonas de pânico e perdem totalmente o foco, perdem totalmente a clareza a respeito do comportamento do mercado. Então, para mim, tá, uma metodologia bem desenvolvida, bem trabalhada, bem feita, ela nos coloca numa posição de observadores e leitores de mercado. E a geometria comportamental é exatamente isso. É uma metodologia que nos coloca sempre numa situação de telespectadores do mercado. Nós percebemos, nós compreendemos o que o mercado realmente está fazendo, nós conseguimos entender o esqueleto do comportamento do mercado. Claro que nem sempre vai se estar interessante de se negociar. E aprender também a ficar fora também é um dos grandes ensinamentos da geometria comportamental, pois com a geometria comportamental nós não vamos aprender apenas uma metodologia. Né? Nós temos 4 pilares que são fundamentais dentro da geometria comportamental de se trabalhar. Nós já vamos ver esses 4 pilares também. E depois eu quero mostrar para vocês quais foram os principais teóricos que influenciaram no desenvolvimento da geometria comportamental e aí, por fim, entrar na própria geometria comportamental para entender como é que nós enxergamos, como é que nós vemos, como é que eu vejo o comportamento do mercado, como é que dentro dessa oscilação do mercado eu consigo também entender aonde faz sentido eu buscar compra, aonde faz sentido eu buscar venda. Porque eu tenho que entender, compreender o que o mercado está fazendo e para onde ele tende a fazer seus próximos movimentos. Tá? Então, nessa introdução do mercado, nós vamos falar sobre isso. Então, como eu estava falando, né, da importância da metodologia, tá? O pilar principal, vamos assim dizer, da geometria comportamental é uma metodologia baseada em princípios que vão além da racionalidade pura e simples. Tá? Nós somos uns investigadores do mercado e como um grande investigador tem que estar com a tua sensibilidade bem apurada. Não quer dizer que nós vamos chutar, vamos usar o feeling do mercado. Não, não é isso. Mas não é uma única resposta que vai, ou a primeira resposta que vai realmente responder o que nós devemos comprar e o que nós temos que vender. Então, o primeiro pilar que nós temos dentro da geometria comportamental é um pilar de metodologia. Uma metodologia que nos permite compreender a essência do mercado. Tá? Nós já vamos entender como é que nós fazemos isso. Depois nós temos um pilar que é um pilar muito importante, tá? Que eu chamo que é a experiência. Nós temos que ter um pilar que é a nossa experiência, que vai ser o processo de compreensão, o processo de entendimento de como nós agimos e reagimos com as situações no mercado. O maior vilão que se tem no mercado financeiro somos nós mesmos, na hora de comprarmos e de vendermos. É a nossa rigidez, é aquelas nossas certezas. Né? Um exemplo claro que nós temos, esses últimos anos a gente até teve vários exemplos claros. Podemos pegar 2008, que o Brasil ganhou grau de investimento. Parecia que tudo era alegria, que tudo ia às mil maravilhas, que nada de ruim ia acontecer, e logo em seguida veio uma crise que fez com que as pessoas entrassem num processo de pânico, né? Um pânico desesperado, um movimento assim, desesperado, muito, muito, muito forte. Né? Agora, a pergunta que fica sempre após uma situação como essa é: poxa, como é que eu não consegui enxergar um movimento tão intenso como aquele que foi? Porque nós tivemos aí um mercado que saiu dos 78 mil pontos e foi para 20 e poucos mil pontos. Depois nós podemos ver isso no gráfico ali. Mas como é que pode ter tido um movimento tão intenso, tão forte, e nós não termos visto, né? Nós, eu digo, as pessoas do mercado,
Tá? Não estou dizendo o pessoal da geometria comportamental, estou dizendo as pessoas do mercado não conseguiram perceber que estava acontecendo algo como aquela oscilação. Depois tivemos 2009, um movimento onde o mercado teve um movimento inverso a 2008. 2008 que foi um movimento de forte queda. 2009 nós tivemos uma forte alta no mercado e também praticamente todo o mercado, né, todo o mercado que eu chamo de pessoas físicas ficou fora, não conseguiu aproveitar, não conseguiu ter grandes resultados, grandes lucros. Claro, sempre vai existir aquela exceção, aquela pessoa que pode ter tido um bom resultado e tudo mais, mas, em geral, a massa, né, o comportamento de massa, esses não conseguiram ter um proveito muito forte nas oscilações do mercado. Mesma coisa tivemos agora neste ano, né, que tivemos várias oportunidades, várias possibilidades. Depois, quando nós observarmos como é que realmente nós identificamos situações positivas, situações que vale a pena tomar posição no mercado, né, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, vamos perceber que realmente as oscilações do mercado são muito simples de serem interpretadas. Difícil é aceitar, porque parece que a realidade é outra. Né? Então, como eu disse ali no início, a geometria comportamental é uma metodologia que vai nos ajudar a entender o fluxo do mercado, tá? O fluxo, as oscilações do mercado. Não dizer se aquele preço é justo ou não, tá? Ou não faz sentido a bolsa subir se a análise macroeconômica da economia não está bom. Não, isso a geometria comportamental não faz. Ela, de novo, interpretação de fluxo de mercado. Tá? Interpretação de fluxo de mercado. E isso nós aprendemos dentro da parte da experiência. Tá? Experiência nos ajuda a aceitar que o mercado, querendo ou não, se você está negociando no mercado financeiro, o mercado é soberano. O que se acredita, tá? Se acredita a respeito pura e simplesmente de macroeconomia, tá? Não necessariamente, tá, vai fazer sentido, não vou dizer que é verdade ou não, mas não vai fazer sentido naquele momento para algumas pessoas. Então a experiência nos permite ser mais flexível, né? Aceitar melhor as situações, compreender melhor as situações, não questionar, não brigar, não achar justificativas para os erros. A experiência nos faz com que sejamos mais flexíveis, vamos assim dizer, certo? Mais flexíveis, que consigam ter uma compreensão maior sobre o que está acontecendo. Tá? Depois, pessoal, além desses dois pilares, um pilar que eu acredito que seja muito importante, tá? Muito importante, é a compreensão de duas realidades. Tá? A compreensão de duas realidades. Não se preocupem que logo nós vamos entrar na parte da geometria comportamental, mas como eu digo nos treinamentos, né? A primeira parte é a mais importante porque ela é o alicerce para o crescimento do conhecimento. Tá? Para conseguir fazer com que se construa o conhecimento, é preciso entender alguns princípios, algumas bases. Tá? A base tem que estar forte, sólida, porque senão na hora de estar negociando, todos aqueles fundamentos, todos aqueles princípios que fazem total diferença, porque eles vão vão trabalhar na questão das crenças que nós vamos ter, e aquilo vai nos colocar numa situação numa situação, né, nós vamos estar numa postura, vamos assim dizer, preparada para encarar as situações que estão por vir. Tá? Então, o terceiro pilar para mim é a compreensão de duas realidades. Que realidades são essas? A primeira, a sua realidade. Qual é a sua realidade como trader? Qual é a sua realidade como investidor? Como é a sua realidade dentro do mercado? Eu tenho experiência, não tenho experiência? Tenho metodologia, não tenho metodologia? Compreendo, não compreendo? Acredito que tenho dinheiro, não acredito que tenho dinheiro? Acredito que tenho tempo, não acredito que tenho tempo? Isso é fundamental para se ter resultados consistentes.
Se você quer ter resultados consistentes, tem que ter a compreensão de duas realidades. A primeira é essa, a sua realidade, a sua atual realidade. E pode ter certeza, e essa realidade, ela é a realidade do momento agora. Com certeza, depois de uma negociação, com certeza depois de um resultado positivo, depois de um resultado não tão positivo, depois de um período observando o mercado, a sua realidade vai ser outra. Tá? Então, qual é a compreensão da sua atual realidade? Para que isso, Gustavo? Para conseguir entender o que você pode fazer no mercado e estar sempre numa postura de observador, de leitor de mercado, e não uma pessoa que quando entra no mercado, entra numa situação, fica desesperado, negocia de forma desesperada, não sabe o que fazer, não consegue compreender, não consegue ler, não consegue ter consciência do que está fazendo, vira um torcedor. Quando nós utilizamos a geometria comportamental, nós não somos torcedores. Nós compreendemos o que o mercado está fazendo e se nós realmente estamos certos do que nós estamos lendo, as coisas tendem a acontecer daquela forma. Se por um acaso nós não estivermos certos, as coisas tendem a trabalhar de uma outra maneira e nós temos que estar o quê? Prontos para agir. Tanto que com a turma que utiliza a geometria comportamental, nós não utilizamos stop, nós utilizamos ameaças do mercado. Quais são as ameaças do mercado? Vai além de stop, de puro stop. Tá? Então, a primeira realidade que nós temos que ter é a nossa própria realidade. E a segunda é a realidade do mercado. Certo? Nós precisamos compreender aonde o mercado está e para onde ele tende a ir. E se por um acaso ele continuar fazendo o movimento, até onde ele tende a ir. Por que isso? Para conseguir entender aonde realmente tem uma probabilidade positiva de ter ganhos no mercado. Eu percebo que, em função da história dos investimentos, vamos assim dizer, no mercado financeiro, muitas pessoas acreditam que 1% ao mês é uma bela de uma rentabilidade. Porque hoje nem a renda fixa tem dado mais esses 1% ao mês. Então, é como se fosse um padrão. Então, quando nós olhamos assim uma oscilação de 2%, 3%, começamos a perceber, poxa, mas que bela oportunidade, que belo ganho tinha de possibilidade de se ter. E se perde a compreensão de o que está acontecendo com o mercado, aonde realmente tem uma possibilidade de ganho. E aí depois fazer contas, com certeza, para ver se faz sentido, se não faz sentido, aquele tipo de negociação. Mas a leitura, a compreensão, o entendimento do mercado é para conseguir entender para onde realmente existe uma grande possibilidade de investimento naquele período de tempo que você determina interessante para ti. E como é que vai determinar isso? Vai ser dando uma observada na sua atual realidade. Clareza na atual realidade, clareza nas possibilidades do mercado, onde tende a trabalhar, aonde ele tende a estancar uma movimentação de alta, aonde ele tende a estancar uma movimentação de baixa, aonde tende a ter realmente uma inflexão do mercado, porque existem situações onde nós temos um suporte, uma resistência, e nós temos situações onde nós temos uma inflexão de alta e uma inflexão de baixa. É bem diferente uma situação de suporte, de resistência, para uma situação de inflexão de alta ou inflexão de baixa. Porque a inflexão faz com que o mercado mude de direção, faz com que o mercado trabalhe de uma forma muito intensa na outra direção. O suporte é simplesmente quer dizer uma pausa do mercado. Nós dentro da geometria comportamental também temos damos outros nomes, vamos assim dizer, para pausas no mercado, inflexões no mercado, para quê? Para conseguir realmente interagir com o mercado de uma forma mais clara. Não quer dizer que seja mais certa ou menos certa, mas que seja de uma forma mais clara, que a nossa mente racional consiga absorver as informações, se tranquilizar. Não sei se já alguma vez fizeram vocês pensarem dessa forma, mas eu considero que as emoções são um processo de má digestão de informação. Então, se nós conseguimos interagir com o mercado de forma clara, transparente, nós conseguimos digerir muito mais fácil todas as informações. Se nós conseguimos digerir muito mais fácil todas as informações,
mais difícil será as emoções aflorarem. Então nós conseguimos ter nós conseguimos ficar mais tempo numa situação consciente, observando o mercado. Tá? E por fim, pessoal, tá? Aqui desses pilares, tá? E por fim, seria ter objetivos claros. Como assim objetivos claros? Tá? Objetivos claros, tanto dentro da sua realidade, certo? Quanto dentro da realidade do mercado. Ou seja, qual é o objetivo que se tem aí no mercado nessa movimentação que nós estamos tendo? Por que será que o mercado foi de forma tão forte até esses 65.600 pontos? Por que ele foi tão forte? Tem um porquê. Tem uma estrutura, tem algo que estava por trás do movimento do mercado. Por que ele não voltou para os 48? Por que ele não foi lá nos 45, como algumas pessoas, 47, né, como muitas pessoas acreditavam? Por que não virou pó, como muitas pessoas também falavam? Por que o mercado voltou a subir? Tem algo, tem estruturas. O mercado é formado por estruturas. É como se fosse um esqueleto que está por trás das oscilações. Nós conseguimos entender esse esqueleto. Tá? Nós conseguimos tirar proveito desse esqueleto. Mas tem que entender até onde esse esqueleto vai. Até onde uma movimentação de alta vai. Até onde uma movimentação de baixa vai. Mas para conseguir entender isso, primeiro tem que baixar a guarda e começar a enxergar o mercado de uma outra forma. Tá? Uma outra forma. Então, quais foram as formas, tá? Quais foram as formas que até hoje muitas pessoas têm acesso e utilizam? Tá? Eu vejo que uma das formas, vamos assim dizer, um dos mestres do mercado, vamos assim dizer, né? Essas turmas que eu vou falar agora, vou considerar como os mestres do mercado, porque realmente são pessoas que tiveram várias sacadas fenomenais do mercado, tiveram muito resultado também na negociação no mercado. Então dá para nós considerarmos essa turma toda como grandes mestres do mercado. Nos faz, tá? Me fez perceber de outra forma e ir tirando um pouquinho um pouquinho de suco de cada metodologia. Então eu vou falar aqui algumas metodologias que fazem parte, né, do todo da geometria comportamental, e depois vamos entrar na forma como é que foi desenvolvido os princípios, né, da geometria comportamental. Então algumas pessoas assim têm que ficar marcadas, né? A primeira delas é Nelson Elliott, que em 1930, tá? Em 1930 ele desenvolveu a metodologia, né, dele, que é o princípio das ondas de Elliott, uma das metodologias mais conhecidas no mercado. Muita gente utiliza o princípio das ondas de Elliott para determinar uma leitura do mercado. E o que mais me chama a atenção de Elliott não é o fato da contagem das 5 ondas de impulsão e das 3 ondas de correção. O que mais me chama a atenção em Elliott, na verdade, é o fato dele entender o ciclo do mercado. Para mim, o mais importante é a totalidade da observação que Elliott tinha. Elliott observava tanto a alta quanto a baixa. Elliott observava numa movimentação de baixa, né, ele observava tanto a força predominante quanto a força corretiva. Então, Elliott observava a totalidade dos movimentos. Ao meu ver, o mais importante que se tira do princípio das ondas de Elliott é isso, é a possibilidade de ver o mercado através de quê? Através de ciclos. Tá? Observar o mercado através de ciclos é o mais valioso, no meu ponto de vista, tá? Que se dá para tirar de Elliott. Certo? Depois nós tivemos outro carinha, que foi fenomenal. Esse cara também foi fenomenal, assim, foi carinha, não posso dizer carinha, carinha no sentido assim até um pouco
vamos assim dizer, carinhoso, tá? Mas é um cara, para mim, fenomenal, que foi o W. Dangan, também em 1930, certo? Notem a data, 1930, lá na época do crash da Bolsa de Nova York, 1929. Né? Então surgem os grandes teóricos, né, teóricos do mercado, grandes traders, em função da crise, como explicação para a crise que aconteceu, né, e também tirar proveito das situações que estavam acontecendo e tudo mais. Então foi o que tranquilizaram, querendo ou não, eles criaram teorias, explicaram, confortaram as pessoas que estavam envolvidas no mercado naquela época e realmente desenvolveram metodologias muito impressionantes, muito boas. Tá? Então o Gann, ele foi um grande trader, transcendeu com certeza o fato de mercado, né? Escreveu outros livros dentro de outras áreas do ser humano, tá? E a metodologia dele era muito boa, muito boa, muito boa mesmo. E na geometria comportamental, claro, fortaleceu muito aquela relação que ele tem dos 50% de correção dos movimentos, né, e expansão de 2.0 dos movimentos. Aquilo foi fenomenal e fortaleceu algumas informações que se tem, que depois quando nós estudarmos a tabela de Fibonacci, eu vou mostrar para vocês essa relação, estava também em Fibonacci, mas poucas pessoas observam através da relação de Fibonacci, costumam observar em cima de outras relações. Tá? Então o Gann foi um cara assim, ó, fenomenal também no mercado e foi um cara que teve sucesso nos investimentos. Tá? Teve sucesso nos investimentos. Depois nós tivemos George Bayer, também em 1930. O que esse cara fez? Esse cara introduziu o Fibonacci para traders. Então, ele introduziu Fibonacci para traders. Tá? Então foi assim, ó, também, vamos assim dizer, uma grande descoberta, né? Porque depois também Elliott usou, entre outros, Gartley usou, Bryce Gilmore usou, então muita gente depois utilizou Fibonacci. Então George Bayer foi o cara que introduziu. Depois nós tivemos o Gartley, né? H.M. Gartley. Esse aqui foi em 1935, certo? No livro dele Profit in Stock Markets. Profit in Stock Markets, na página 221 e 222. Então também assim, ele olhava, vamos assim dizer, Elliott de uma outra forma. Eu gosto de considerar que Elliott que usava os movimentos de impulso, né? Ele contava 5 ondas, e depois olhava os movimentos de correção em 3 ondas, certo? O que Gartley fez? Ele trocou os 5 movimentos em uma onda. Tá? Então ele olhava as estruturas M's e as estruturas W. A geometria comportamental utiliza muito das estruturas M's e das estruturas W's. Tá? Mas os princípios, isso que é o fundamental. Os princípios que fazem com que nós que fazem com que a nossa interação com o mercado, eles são diferentes. Tá? O princípio, a forma como nós olhamos, observamos o mercado, que é o diferencial das metodologias que existem. Tá? Então, o nosso diferencial é a forma de interação com o mercado. Tá? A forma de interação com o mercado. Nós não olhamos o mercado em cima de padrões. Nós não olhamos o mercado em cima de setups. Certo? Nós olhamos o mercado em cima de estruturas, em cima de princípios. Tá? Então, Gartley, 1935, olhando as estruturas Ws, certo? Depois nós tivemos ali George Cole, em 1936, tá? Ele veio com Three Drives Patterns, que falava daquele processo onde o mercado, depois do terceiro topo ou terceiro fundo,
certo? O mercado depois do terceiro topo ou terceiro fundo, certo? Ele tenderia a inflexionar. Tá? Então, George Cole, interessante a forma dele trabalhar. Depois nós tivemos William Garrett. William Garrett, em 1972. Aí percebam isso. Olha o gap que se teve. Olha o gap que se teve. 1936, 1972. Se vocês pegarem o gráfico do Dow Jones, vocês vão perceber que esse período aqui foi pós-crise. Depois nós tivemos um período muito bom. Notem que aqui no meio do caminho teve ainda a Guerra Mundial, né? Mas tivemos um momento muito bom, o mercado cresceu. Se o mercado cresceu, as pessoas não questionam, não procuram informações, não procuram, vamos assim dizer, evoluir. Né? Então tivemos aqui um grande gap. Pode ser uma das explicações desse grande gap que se teve. 36 anos aqui sem o desenvolvimento de outras estruturas, né? outras estratégias, vamos assim dizer, não estruturas, estratégias. E esse cara aqui, ele desenvolveu o padrão Butterfly. O Gartley, ele considerava as estruturas M's e W's, certo? Mas o final das estruturas, ele terminava sempre dentro da perna XA. O final das estruturas sempre terminava dentro da perna XA. O William Garrett, no padrão Butterfly, a estrutura, o padrão dele, né? Não é a estrutura, é o padrão dele. O ponto final, o ponto D, ó, ele superava a região da perna XA. Certo? Isso aqui é o que diferenciava o padrão do Garrett, aqui, tá? Não é A, aqui, Garrett, com o Gartley. A principal diferenciação. Claro, a relação de Fibonacci também existente dentro dos padrões são diferentes. Tá? São diferentes. Desculpa, pessoal, confundi aqui os nomes. Bem que eu achei que tinha alguma coisa. William Garrett, tá? Foi triângulos. E o Bryce Gilmore foi esse padrão aí do Butterfly. Perdão. Bryce Gilmore, que foi em 1980, foi o Butterfly. Tá? Mas a explicação tá certa, a explicação é a mesma. Mas o nome foi Bryce Gilmore. Então, William Garrett falou dos triângulos. Então, ele pegava o movimento dos mercados, e ele identificava as estruturas por triângulos. E considera que tem alguma relação entre as estruturas de triângulos. Tá? Então, esse foi William Garrett. Certo? Então, esses foram os grandes teóricos, tá, que foram estudados para desenvolver a geometria comportamental. Tá? Também tivemos um outro americano, mais novo, século XX, né, que é o Scott Carney. Ele desenvolveu, tá, ele percebeu alguns outros padrões também no mercado. Ele tem alguns outros padrões, tá, que ele deu o nome de algumas figuras. Tá? Assim como ele também utiliza o Gartley, o Butterfly, mas achou alguns outros padrões como BET, CRAB, né? Se não me engano são esses dois padrões mais que ele tem. Então também foi um grande também descobridor de padrões no mercado. Então essa turma aqui é nota 1000, vamos assim dizer, na matéria de desenvolvimento de estratégias de negociação no mercado. Bom, uma coisa que se percebeu, tá, em todos esses personagens era a forma, a base que fazia com que eles determinassem situações para tomar posição no mercado. Tá? E lendo também como é que desenvolveram as metodologias, onde é que chegaram, todos também partem, tá, da teoria que todos nós, quando fizemos o primeiro treinamento de análise gráfica ou análise técnica, nós nos deparamos. Qual foi a primeira teoria que nós recebemos na
quando nós começamos com a análise técnica. Qual é a primeira teoria? A primeira teoria que nós recebemos é a teoria de Down. Então, a primeira teoria que nós recebemos é a teoria de Down. O que nos falam na teoria de Down? Que o mercado, em tendência de alta, ele faz topos e fundos ascendentes. Em tendência de baixa, ele faz topos e fundos descendentes. Bom, quando nós recebemos essa informação pela primeira vez, a reação que nós temos é o seguinte: bom, se eu ver que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, é sinal que ele está em tendência de alta. Se ele está em tendência de alta, o que eu vou procurar? Vou procurar comprar. Tanto que muitas pessoas começaram a desenvolver setups, trade system, baseado em médias móveis, né? Médias móveis, de 2, 3 médias móveis, quando estava acima da mais longa, sem procurar posição compradora, quando se traça LTA ou LTB, e se está em cima de uma LTA ou de uma LTB, é sinal que nós temos que comprar, certo? Tudo isso. O que aconteceu? Alô? Voltou o som? Beleza, voltou o som. Então, quando nós estamos negociando, certo? Quando nós estamos negociando e vemos por acaso que o mercado está trabalhando acima de uma LTA ou uma LTB, né, nos explicam que, acima de uma LTA, nos ensinam que nós temos, quando o mercado volta perto da LTA, seria uma oportunidade para comprar. Tudo bem, pode até repicar, mas nós não compreendemos aonde nós estamos dentro dessa movimentação de alta, vou assim dizer. Então nossas informações internas, nosso ser, ele começa já a questionar se realmente faz sentido. Quando nós começamos a ver que aquilo realmente continua subindo e nós não estamos participando, começa a ter aquela sensação de que, poxa, não, agora está na hora de entrar. E na verdade não está mais na hora de entrar, estaria teoricamente na hora de não fazer nada, ou sair da posição, ou procurar o quê? Uma movimentação inversa. Tá? Mas, por essa forma de observação, não que esteja errado, né? Ela explica muito bem o que já aconteceu. Explica muito bem, olha, realmente, estávamos numa tendência de baixa, agora nós estamos numa tendência de alta, de nível tal, né? Mas não nos traz o que é tranquilidade para tomar posição de forma tranquila, verdadeira, e que nós, principalmente, que nós consigamos acreditar na posição que nós estamos desenvolvendo. Então, a teoria de Down é uma teoria que explica muito bem o que já passou, tá? Ou a tendência que está acontecendo, mas não nos traz clareza a respeito da oportunidade que realmente se tem no mercado. Não nos traz clareza a respeito da oportunidade que realmente tem no mercado. Claro, depois nós vemos depois que, mesmo quem estuda geometria comportamental e já negocia pela geometria comportamental, às vezes ainda tem muitas dúvidas. Eu tenho a turma que trabalha comigo, a turma que está comigo, não pensem que foi fácil, né? Não pensem que foi fácil lá atrás, ano passado, tomarem posição na ponta compradora, sendo que parecia que todo mundo que estava em volta, né, que estava de fora do mercado, e querendo ou não, as pessoas procuram fóruns, procuram outras visões, outras opiniões, né, sobre o comportamento do mercado, e tudo estava mostrando que era teoricamente para baixo. E tudo bem, é de se entender. Realmente a situação macroeconômica não está das melhores, mas a questão é a seguinte: leitura de fluxo. A geometria comportamental é leitura de fluxo dos preços. Não é para dizer se está certo ou não a realidade macroeconômica ou se está certo ou não o valor que está o mercado.
Tá? Não, é leitura de fluxo, é compreensão de equilíbrio, de harmonização, tá? Dentro das oscilações dos preços. É isso que nós buscamos. Tá? E eu estou tentando mostrar o porquê que tem muita dificuldade. Então, lá da base, primeira informação que se recebe, teoria de Down, é uma visão, querendo ou não, unilateral. Tá? Na hora de pôr em prática, ela nos coloca uma percepção unilateral da situação do mercado. Ela não consegue nos dizer aonde nós estamos dentro de uma tendência de alta, onde nós estamos dentro de uma tendência de baixa, se vale a pena nós nos posicionarmos, o que está por acontecer, se vale a pena se posicionar, quais são as ameaças, quais são as oportunidades do momento. Nada disso eu consigo explicar pura e simplesmente com a teoria de Down. Isso dentro de leitura de fluxo do mercado. Tá? Então, eu acabo tendo que observar a teoria de Down apenas como uma forma de explicar o que aconteceu, mas não para tomar minhas posições. E aí o primeiro passo, o primeiro processo é um processo, vamos assim dizer, de abandono dessa teoria. Tá? Abandono de que forma, Gustavo? Não é que não fingir que não está olhando, é realmente não olhar mais. E estar confortável em não olhar. Por esses princípios. Tá? Começar a construir uma outra forma de observar. Se fosse tão forte observar o mercado, né, fosse tão vamos assim dizer, não seria forte a palavra, mas se trouxesse tanto resultado observar o mercado por essa observação, né, utilizando os princípios da teoria de Down, vamos assim dizer, a totalidade do mercado estaria hoje com um resultado muito maior, né, muito melhor do que se está apresentando. Aquele número lá no início, 70%, sai com quase nenhum centavo, e aqueles 11,5% apenas têm condições de conduzir as operações, né, seriam números completamente diferentes. Aqueles 70 seria um número muito menor, e aqueles 11,5 com certeza seria um número maior, mais expressivo, né, porque é um número ainda pouco expressivo. Tá? Então, depois da teoria de Down, me chamou mais atenção, tá? Me chamou mais atenção o que é? O padrão Gartley. Tá? O padrão Gartley, ele me chamou muito mais atenção, principalmente pelo fato, tá, que ele era, querendo ou não, ele é, não é que era, é, tá, uma simplificação, vamos assim dizer, da leitura por Elliott. Tá? Elliott acaba sendo muito confuso, tem horas que aquela onda 4 não aparece, né, a 5 manca, a 3 acaba não sendo a maior de todas, então toda aquela expectativa que tem do mercado na hora de fazer as negociações acabam não acontecendo, a gente consegue explicar também depois que já passou. Mas na hora de fazer, né, aquelas dúvidas começam a deixar muita gente muito maluca. Tanto que no final do ano passado, muitas pessoas afirmavam que aquela movimentação que nós estávamos tendo lá embaixo do mercado, após a queda que nós tivemos, seria uma onda 4, né? Então, muita gente estava dizendo que era uma onda 4 e nós iríamos ter ainda uma onda 5 para baixo, que acabou não ocorrendo. Então, né, os grandes profissionais de Elliott tinham uma convicção muito grande de que nós estaríamos numa onda, teríamos muita chance de estarmos numa onda 4. E aí não veio por acontecer. Tá bom, pode ter uma explicação de que mancou a 5 e tudo mais, mas, tudo bem, agora já passou. E o aproveitamento de toda essa oportunidade que se teve? Não estou dizendo que a metodologia não funcione. Né? Funciona e muito bem. A metodologia do princípio das ondas de Elliott funciona, mas muito bem. Estou dizendo o porquê que eu daqui a pouco não consigo utilizar de forma tranquilo, confortável, esta metodologia. E por que foi desenvolver a geometria comportamental, que é uma forma que deixa mais tranquilo e mais confortável na hora de negociar. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas busquei algumas respostas, algumas tranquilidades para aquelas dúvidas que se tinha na hora de negociar. E não posso negociar com dúvida. Se eu negociar com dúvida, eu não vou ter atitudes vencedoras na hora de ter que negociar. E dúvida não quer dizer que vai dar certo todas as negociações. Não posso ter dúvida também que eu tenho que sair fora de uma posição, quem sabe, perdedora. Não posso ter dúvida,
porque eu estou observando para onde vai o próximo movimento, e aquilo ali é um movimento que está contrário àquela minha posição. Então, não posso ter dúvidas. Tem que entender, compreender o que o mercado está fazendo. Tá? E o padrão Gartley, por não ter muitos mistérios dentro da movimentação, principalmente da perna XA, né, me chama muito mais atenção, é muito mais tranquilo, muito mais transparente de se observar. O interessante também é que ele lê todo o ciclo. Percebe que ele tem uma movimentação de baixa e tem uma movimentação de alta. Nos M's, ele tem uma movimentação de alta e depois uma movimentação de baixa. Então, Gartley não fazia isso, mas me chamou a atenção de observar o que? A totalidade. Está sempre observando o que? A totalidade do movimento, o ciclo. Tá? O ciclo do mercado. Se o mercado não tivesse que trabalhar na linha do tempo, possivelmente o movimento seria um movimento que estaria em harmonia constante. Num processo, quem sabe, ou de para um infinito para dentro, ou um infinito para fora. Com certeza. O mercado estaria nesse tipo de movimento. Mas nós hoje traçamos ele de forma linear. Tá? Isso aqui é uma observação, uma compreensão, tá? Que nós podemos observar que todo o processo, tudo que é natural, ele se desenvolve em forma espiral. Se nós formos ver o crescimento de tudo, a expansão, o processo expansivo de tudo, é dentro de um processo espiral. Só que nós colocamos uma linha, nós observamos de forma, numa dimensão chamada tempo, que nós tentamos fazer aquilo ali ficar de forma linear. Talvez por isso que nós não compreendamos, né, que o mercado sobe e cai. Demoramos para aceitar que ele está num processo para ir para outra direção. Porque nós olhamos o gosto e não gosto, o subir é bom, o cair é ruim. Não, é um processo natural de equilíbrio para fazer com que tudo volte a um processo de equilíbrio. Se as coisas ficaram desequilibradas, ficaram muito ruins, a tendência é, se ficou muito ruim, é começar a melhorar. Até ficar muito bom e começar a ajustar para outra direção, porque o muito bom é para alguns, não é para todos. Se muito bom fosse para todos, não precisaria mais mexer naquilo ali, porque está todo mundo satisfeito. Se fosse muito ruim para todos, aquilo ali seria uma coisa aceita. Né? Abandonariam, todo mundo iria abandonar, ninguém mais ia querer tirar proveito daquilo ali e iria abandonar de vez. Se tem um movimento, porque ainda existe o quê? Um desequilíbrio entre algumas partes, para algumas pontas. Certo? Então, o padrão Gartley ajudou muito a observar os mercados. Quem não conhece o padrão Gartley, pessoal, e quem não quer entender um pouquinho desse M aqui, que eu estou falando tanto, vou pegar aqui um gráfico do Ibovespa, num gráfico diário, e vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Todo mercado, ele trabalha dentro de estruturas. Opa! Desenhei errado aqui. Todo mercado, ele trabalha em cima de estruturas Ws ou estruturas Ms. Ele trabalha dentro de estruturas M's e estruturas W's. Percebam que ele está sempre num processo de interação. Não é termina um W e aí vai se começar, vamos assim dizer, outro W, né? ou vai começar depois um M. Não. Eles estão unidos, eles estão interligados. Eles estão interligados. Tu tem um W, assim que terminou um W, tu tem um M. Assim que terminou um M, tu tem um W. Assim que terminou um W, tu vai ter um M. O mercado está sempre em um processo de criação, o mercado está sempre num processo de evolução. Sempre, 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 sempre. Tá? Se nós pararmos para filosofar o que seria o mercado, ele não é algo físico. Ele não é algo físico, mas a gente chama o mercado. Ele não é. A cotação não é algo físico, mas ele tem uma movimentação própria. Como é que se explica isso? O que tu poderia dizer que é o mercado? Tem que pensar sobre isso. Para conseguir entender
Se não entender o que realmente é o fluxo do mercado, nós não estamos negociando, querendo ou não, pura e simplesmente uma empresa. Não tem como tu dizer que uma empresa subiu 23% nos últimos 3 meses. Ela não cresceu 23%. Tem que pensar sobre isso. O que é o que nós estamos negociando? É fluxo? É fluxo? Porque negociar a realidade parece estar dando muita dor de cabeça. Parece deixar meio... parece que não se consegue realmente tirar proveito daquilo que parece ser real. E não é isso só na área do mercado, hein? Se nós pararmos para observar, em várias outras áreas da nossa vida, às vezes nós não tiramos proveito daquilo que parece ser real. Vem aquela surpresa, algo que nós não esperávamos. Então, se nós olharmos só o mercado por topos e fundos descendentes ou ascendentes, até podemos em algum momento tirar proveito de alguma situação, mas será que nós vamos estar entendendo o que realmente está acontecendo com o mercado? Se nós olharmos as estruturas W, talvez tivesse entendido por que o mercado ia para cima. Depois nós vamos ver essa movimentação aqui do mercado e vamos entender o porquê que ele foi para cima e por que ele está aqui, ó, e por que ele está parando. Tá? E aqui está a nossa zona de menor resistência. E aqui nós vamos ter o nosso M, para depois continuar a movimentação. Então quem está querendo comprar, não é a hora agora. Mesmo que suba, no primeiro momento vai voltar abaixo dos preços que está hoje. Porque ela está num processo já de pausa do mercado. Mas depois de terminar o M, nós vamos comprar. Por quê? Porque já quebrou todas as frequências de baixa. Então eu posso ficar mais tranquilo que antes de começar a ter aquela queda mais forte, ainda vai ter mais um beijo do mercado num nível um pouco mais acima. Mas entender isso só com a geometria. Por quê? Porque nós começamos a entender o processo criativo e evolutivo do mercado. Ele é uma criação evolutiva. Por que ele é uma criação evolutiva? Porque ele aprende. Ele está sempre numa zona de desafio. O mercado, querendo ou não, ele está sempre numa zona de desafio. Ou não foi um desafio para o mercado? Onde todo mundo acreditava que ele ia desmoronar, ele foi lá e... Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Está numa zona de desafio. Mas o que é o mercado? Que zona de desafio o mercado está? Tem que entender isso. Tá? Então, vamos voltar ali para o padrão Gartley. Então, o padrão Gartley, ele tem essa visão, quem quiser estudar tá, o padrão Gartley puro e simples, tem um livro chamado Profit in Stock Markets. Tá? Então, na página lá 221 e 222, eles falam, o Gartley fala sobre o padrão Gartley. Tá? O que ele tem de diferente? Ele é um padrão, né? Ele não é um padrão, que depois nós vamos chamar de estrutura. Tá? Aqui tem início, meio e fim. Então, dentro desse início, meio e fim, nós conseguimos o quê? Identificar situações para se comprar, para se vender, certo? Então, o Gartley utilizava, dentro da estrutura dele, certo? O ponto D, aqui vamos assim dizer, porque a estrutura era X, A, nós usamos também isso, tá? B, C e D. Ele considerava o ponto D como um ponto de venda, tá? Isso aqui também Gartley usa também Fibonacci, tá? Ele também usa Fibo. Então isso aqui me atrai bastante, né? Me chama muita atenção. Então Gartley utiliza Fibo. Então, tem um início, uma negociação teria um início, tá? Tem um meio, que seria a relação com essa perna aqui, certo? E tem um fim, que seria o stop aqui nessa posição. Tá? O resultado final dessa movimentação do Gartley seria essa negociação aqui no ponto C. Tá? Seria um retorno para esse movimento aqui, ele negociava, tá? Uma das estratégias era essa aqui. Também o padrão tinha um início, tinha um ponto X, tem um ponto A, certo? Tem um ponto B, tem um ponto C e tem um ponto D. Tá? Na geometria comportamental, o que vale a pena para nós é isso aqui. Ó. Nosso ciclo ele acontece dessa forma. Tá? Aqui nós temos uma força predominante e aqui nós temos outra força predominante. Tá? Da metade para cá nós temos outra força e aqui nós temos uma força. E o que nós vamos ver vai ser a relação entre essas duas forças num processo de equilíbrio, de harmonização, onde vai nos ditar também, vai nos dizer a natureza da estrutura, vai nos dizer muitas outras coisas. Certo?
Então, Gartley era muito importante, foi muito importante para o escolhimento, tá, vamos assim dizer, da estrutura que nós vamos utilizar. Então, na estrutura que nós vamos utilizar vão ser as estruturas, tá, que, teoricamente, Gartley foi o primeiro a observar, que são as estruturas M e W. Claro, Gartley não tinha todas as relações de estruturas que nós temos. Tá? Ele tinha uma metodologia, uma forma de ver, uma forma de interagir com o mercado. Nós vamos ver várias formas, várias interpretações, certo? E o interessante de Gartley também é que usa Fibonacci. Ao meu ver, é a ferramenta que traz clareza, tá? Traz clareza em cima de como realmente ler o comportamento dos preços. Como realmente ler o comportamento dos preços. Tá? Padrão Gartley, Fibonacci. Vamos lá, continuando. E entrando agora na geometria comportamental. Na visão da geometria comportamental, nós utilizamos, além das estruturas, da observação MW, tá? Mas o princípio de simetria evolutiva. O mercado, querendo ou não, ele está sempre num processo simétrico. Sempre num processo simétrico. Tendendo a continuar aquilo que ele estava fazendo. O mercado tende a continuar aquilo que ele estava fazendo. Se ele estava numa movimentação, certo, desse tipo, ele tende a continuar o movimento. Só que o movimento pode ser parecido. Nós tivemos baixa, alta, baixa, alta. Mas a amplitude das pernas não mais é a mesma. Não mais é a mesma. Ou nós temos dessa forma, ou nós temos dessa forma. Ou seja, ou o movimento evolui de uma maneira ou de outra. Mas sempre está o movimento, não a estrutura, o movimento, tá? O movimento é simétrico. A estrutura não é simétrica. Lembra que, se eu for observar o mercado dentro da linearidade do tempo, né, acreditando que o tempo fosse algo linear, tá? Alguns que entendam muito mais do que eu de tempo, vou falar de outras formas, mas se eu for olhar na tabela XY, né, na observação dos eixos X e Y, tá? X e Y, claro, eu vou tentar achar um movimento que fosse o mais simétrico possível. Mas, se nós observarmos como o movimento evoluindo em espiral, nós vamos compreender essa diferença aqui na simetria. Nós vamos evoluir mais nesse assunto quando nós falarmos, quando nós tivermos dentro do treinamento Practitioner em Geometria Comportamental. Tá? Esse ano tem várias coisas diferentes do ano passado. Vou evoluir muito mais para o pessoal também evoluir muito mais rápido em suas negociações. Certo? Então, esse processo de evolução, tá, do mercado e de aprendizado do mercado, ele acontece dessas duas maneiras. Ou formando as estruturas Ws ou Ms, ou as estruturas ABCDs. Tá? E aí nós temos ABCD estendido, ABCD normal, tradicional. Tá? Mas o mercado sempre está dentro dessas relações. Certo? E dentro dessas relações, o mercado está numa constante busca por equilíbrio. Sempre, sempre, sempre ele vai estar num processo de equilíbrio. Tá? Então, quando nós vermos que determinada movimentação ocorreu num processo expansivo, tá? Isso aqui tem um porquê. E as estruturas que vão ocorrer depois, certo? Para equilibrar, para harmonizar essa expansão, elas vão ter
uma estrutura, certo? Que não vai conseguir, no primeiro momento, ser uma estrutura expansiva. Ela vai ser uma estrutura de correção da expansão, porque é a estrutura expansiva que está coordenando. Quando nós tivermos, então, a estrutura de correção, ela vai ocorrer para corrigir a estrutura de expansão. E após uma estrutura de correção, o que pode acontecer? Pode ocorrer outra estrutura de expansão. Então, entender isso, tá? Entender isso é fundamental. Entender aonde você está dentro de uma estrutura é fundamental. Certo? Então, dentro da geometria comportamental, dentro da simetria evolutiva, tá? Nós temos algumas estruturas. Certo? Quais são essas estruturas? Nós temos uma estrutura expansiva, nós temos 3 estruturas de final de ciclo, nós temos 4 estruturas corretivas, nós temos 3 estruturas, vou botar o vezes aqui, 3 estruturas laterais, e nós temos, pessoal, 4 estruturas inflexivas. Essas estruturas aqui são estruturas que, a partir desse ano, eu vou começar a passar para o pessoal. Tá? Essas estruturas aqui, essas 4 estruturas, aqui é uma relação, tá? É uma natureza, tá? Das estruturas. A partir desse ano eu vou começar a passar para o pessoal. Porque agora está começando, está bem claro, está bem formada assim, a importância dela, certo? O que tem para se esperar da estrutura e tudo mais num segundo momento, tá? Mas está bem claro, bem simples de se trabalhar, tá? As estruturas inflexivas, certo? Então, todas essas estruturas, todas essas naturezas de estruturas, elas estão utilizando razões de Fibonacci completamente próprias. Tá? Todas as estruturas estão utilizando a relação de Fibonacci, mas dentro de uma relação própria. Tá? Então, as estruturas expansivas, ela tem uma característica específica de Fibonacci que classifica ela. As estruturas de finais de ciclo têm outra característica. As estruturas corretivas, outras características. Laterais, outras. E as inflexivas, outras. Então, algumas estruturas, elas vão se encontrar, tá, num processo para determinar qual vai ser o comportamento macro do mercado. Macro dentro daquele contexto que você considera macro. Tá? Dentro do contexto que você considera macro. As estruturas de final de ciclo vão ser estruturas que vão te determinar, quando elas aparecerem, o time ideal que depois daquele ponto o mercado vai inverter de forma muito forte. Ele não tem mais condições de se expandir, de continuar evoluindo naquela direção. Mesmo que tente fazer novas máximas ou novas mínimas, depende de como é que nós estamos observando a estrutura, o mercado não consegue continuar a movimentação e ele logo em seguida vai inverter. Então, se você sabe a relação das estruturas de final de ciclo e você identifica essa estrutura de final de ciclo, é muito simples. Você sabe o mínimo, pelo menos, que o mercado vai andar e às vezes é surpreendente. Às vezes é surpreendente. Muitas estruturas de finais de ciclo apareceram agora na última queda que teve no mercado e que dizia, olha, daqui o mercado não vai mais para baixo nem com banda de música. Primeiro ele vai ter que ir buscar níveis mais acima para depois sim retornar a movimentação para baixo. Mas sem ir buscar lá em cima primeiro, não tem estrutura, não tem força para ir buscar, para ir perder nível de preço e continuar e vir buscar um nível mais abaixo. Ou seja, a gente começa a ler o que tem por detrás das entrelinhas, vamos assim dizer, entre as linhas, né, que o mercado vai escrevendo. A gente consegue compreender para onde realmente faz sentido eu fazer minhas apostas. E aí, pessoal, começa a surpresa, porque vai se perceber que
as relações de oscilação que se tem para um lado ou para outro do mercado, né, são muito gritantes. Quando não são muito gritantes, é sinal que o mercado não está prestes a fazer uma grande movimentação e tem que olhar situações mais curtas, movimentos gráficos mais curtos, mais intraday, mais intradiários. Quando você consegue enxergar que está gritante, né, a diferença entre as movimentações, geralmente, entre as possibilidades, geralmente se começa a gerar um conforto, tá, em relação ao movimento que estava predominando no mercado até então. A turma que trabalha comigo, até vou pedir para eles, quem se disponibilizar, né, fazer alguns vídeos para contar algumas histórias que foram passadas para eles no final do ano passado, algumas notícias que nós estudamos, que traziam mais certeza para a nossa crença de que o mercado iria de alta, algumas palavras que eram utilizadas dentro do mercado, várias informações que traziam, que nós conseguimos tirar do mercado a leitura de que realmente o mercado estava num contexto totalmente emotivo e que fazia muito sentido sim nós acreditarmos que o mercado continuaria aquela movimentação acreditando nas estruturas que estavam em aberto no mercado. Tá? Então, quando nós conseguimos identificar essas estruturas, 3 estruturas de final de ciclo, as estruturas de correção que acontecem naquele momento onde o mercado está lateral, né? As estruturas laterais que tentaram ser uma estrutura que começaria a expandir, mas não consegue expandir, então é um movimento de inflexão, que tu identifica onde é um ponto C, onde é um ponto D, e as estruturas inflexivas, aonde tu sabe que mesmo que o mercado finja que vai para uma direção, ele vai ter um movimento muito forte na outra direção, muito forte mesmo, tá? E da onde vêm essas estruturas? Onde surgiu, da onde nasceram essas estruturas? Bom, o que eu vou mostrar para vocês vai ser uma planilha aqui de Fibonacci, tá? Onde eu tenho aqui todos os números de Fibonacci. Então tem a sequência de Fibonacci, desculpa, eu tenho a sequência de Fibonacci, onde eu vou do 0 até o 2584 e faço as derivações da sequência de Fibonacci. Então temos aquele número que todo mundo conhece quando nós pegamos um número, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui só a minha caneta. Então, quando eu pego um número e divido pelo número anterior, no caso 1 e divido por 1, eu acho o número 1, certo? Quando eu pego 2 e divido por 1, 2, 3 por 2, 1,5, 5 por 3, 1.6667, 8 por 5, 1.60 e assim por diante. Até que chega um momento que o número meio que se tranquiliza na região de 1.618. Então, como se nós tivéssemos uma onda oscilatória. O número oscila afastado de 1.618 até que começa a oscilar e ficar só na região ali de 1.618. Certo? Então, esse número é muito conhecido dentro do mercado. Nós chamamos de razão de ouro de Fibonacci e encontramos os movimentos expansivos do mercado. Tá? Quando nós fazemos ao contrário, pegamos um número e dividimos pelo seu próximo número, certo? Nós vamos ali do 0,5 e aí ele depois fica trabalhando muito próximo ao 0,618. Nós trabalhamos ali muito próximos em 0,618, certo? Bom, então esses dois números são números que o mercado como um todo utiliza. Também tem aquele número dos 50% que muitas pessoas utilizam e o 0,382 ou 38,2% que consideram que seria 1 menos o 61,8%. Né? Seria o 100% menos 1,618%, que nos daria os 38,2%. Bom, nós até usamos esses números, mas usamos de uma outra forma. Tá? Nós chegamos nele e compreendemos ele de uma outra maneira. E é muito importante ver a forma como nós interagimos com o número, não simplesmente chegar no número.
Muitas pessoas perguntam assim, Gustavo, tem como fazer parte, por exemplo, da confraria? Vocês dão lá pontos de compra e pontos de venda? Não. Nós ensinamos você a virar trader. Tem pessoas comigo há mais de ano, trabalhando comigo, e o foco é virar trader. Eu te ensino a virar trader. Eu vou te dar o universo do mercado, situações para comprar, situações para vender, mas além disso, pontos de compra e pontos de venda, sem entender o processo, sem entender o que está por trás da movimentação, sem conseguir te auxiliar a entender como é que está a tua realidade, de nada importa. O resultado não vai vir, o resultado vai continuar sendo inconsistente, tá? O seu resultado real vai continuar sendo inconsistente. Tem que se ter um trabalho muito mais completo, muito mais profundo para conseguir chegar aonde realmente se quer chegar num resultado consistente, né? E que saia, que tenha uma mudança de patamar de vida, que tenha uma mudança de qualidade de vida, que tenha uma mudança de vários outros aspectos. Ser trader é ser uma pessoa livre, livre em vários aspectos. É muito bom ser trader. É muito bom. Você pode ter o tempo que quiser. Tem muitas pessoas que viram trader, mas viram escravos do mercado. Não dá para ser escravo do mercado. Se você está virando escravo do mercado, tem alguma coisa errada. E ainda está muito longe de ser trader. Está muito longe de ser trader. Tem que adquirir experiência? Sim, mas uma experiência bem adquirida, bem organizada, com as informações bem compreendidas, absorvidas. Que não se cometa os erros, que não se continue cometendo os mesmos erros. Entra dia, sai dia, cometendo os mesmos erros. Não adianta. Não adianta querer ser muito mais não querer ser day trader. Né? É muito fácil virar day trader e ser engolido pelo mercado e estar negociando de forma automática, emocional, e não está conseguindo ter resultados consistentes, e sim dor de cabeças consistentes. Né? É muito mais fácil isso do que daqui a pouco, poxa, não tem o que fazer. Dentro daquele universo, a relação de risco-retorno, o mercado ainda tá ainda nervoso, ainda tem movimentos para cá, tem movimentos para lá. Né? Antes dele se afirmar para ir para uma direção, tudo bem, esses movimentos para cá, esses movimentos para lá, podem até parecer que tem uma rentabilidade, que tem a possibilidade de ganhos, mas não é um ganho fácil, não é um ganho consistente, é aquele ganho que tu tem que ficar o tempo todo ali observando o mercado, porque pode ainda para o outro lado. Não, não. Identificar, achar a situação interessante. Tá? Deixa eu voltar aqui para a planilha que eu estava perdendo foco aqui. Bom, quando nós trabalhamos nesses números, tá, eu percebo dois números que são muito importantes. Esse número aqui de 2.0 e o 0,50, tá, que também está lá com o nosso amigo Gan. Gan também trabalhava com esse número da correção de 50%, tá, da movimentação principal. Então, eu arranco dessa planilha, tá, esses dois números como números principais, o 1618 e o 0618, ou seja, eles estão relacionados entre si, e o 2.0 e o 0,50 também estão relacionados entre si. Mas nós podemos ir mais além, nós podemos navegar nessa planilha, ir mais além, trabalhar ela, certo? E achar muitas outras estruturas, que é a geometria comportamental. Nós vamos trabalhar ela e achar as outras estruturas. Quando nós trabalhamos ela, quando nós viajamos um pouquinho mais dentro dela, o que nós identificamos? Quando nós fazemos a raiz quadrada, certo? De qualquer um desses números, e a relação está feita. Ou seja, se eu for fazer a raiz quadrada de 1.618, eu também tenho que fazer de 0,618. Quando eu faço a raiz quadrada de 1.618, eu acho 2.618. E quando eu faço a raiz quadrada de 0,618, eu acho o 0,382. Que é um númerozinho que em muitos gráficos, software gráficos tem, né? O 382, o 50 e o 618. Né? Esse 0,382 surge aqui, né? Nessa relação. E eles, como foram raiz quadrada desses dois números que estavam conectados, surgem também conectados aqui. Quando eu faço essa mesma relação, mas nos números acima, tá, eu consigo achar o 0,4 e o 0,50 e o 0,25. Eu faço o mesmo trabalho que eu fiz aqui embaixo, faço aqui em cima. Acho 4, 0,4 não, 4 e o 0,25. E aqui eu achei o 2.618 e o 0,382. Quando eu faço novamente isso, eu acho, né, quando eu faço agora, perdão pessoal,
Aqui eu fiz elevado ao quadrado. Aqui eu vou fazer a raiz quadrada. Tá? Aqui eu vou fazer a raiz quadrada. Primeiro esse número eu fiz elevado ao quadrado, agora eu vou fazer a raiz quadrada. Quando eu faço raiz quadrada de 1,618, eu vou achar ali 1,27. Quando eu faço raiz quadrada de 0,618, eu vou achar o 0,786. Quando eu faço raiz quadrada de 2,0, eu vou achar 1,41. Quando eu faço raiz quadrada de 0,50, eu vou achar o 0,707. Bom, como eu estou fazendo essas conexões, tá? Como eu estou fazendo essas conexões de números e estão relacionados a essa primeira tabela, esses números aqui, ó, o 0,50, ele fica conectado com o 0,25. O 0,50 fica conectado com o 0,707. O 0,618 ele fica conectado com 0,382. O 0,618 fica conectado com 0,786. Certo? Mesmo acontece com 1,68. Ele fica conectado com 2,68. 1,68 fica conectado com 1,27. Essas relações de conexão aqui, elas vão ser fundamentais na hora de entender as estruturas e principalmente as naturezas das estruturas. Tá? Então aqui também, ó, o 2.0 está conectado com o 4.0 e o 2.0 está conectado com o 1.41. Depois nós fizemos mais uma raiz quadrada, tá? Que agora foi do 1,27 e do 0,786. E achamos aqui números que ficam muito pequenos, né? Para dentro da oscilação do mercado, eles ficam muito pequenos, tá? A diferenciação desses números. Então, eu usei esses dois números aqui, como uns números complementares. Tá? Eles são os números complementares, eles são números que estão presentes dentro das estruturas laterais. Tá? As estruturas laterais, elas são qualificadas, elas são determinadas por a presença desses números aqui nos seus pontos Ds. Tá? Nos seus pontos Ds nós vamos encontrar essas estruturas de números. Tá? O 1,13 e o 0,886. Certo? Então, cada estrutura, claro, hoje nós não vamos entrar assim a fundo em cada estrutura, tá? Até mesmo porque é um treinamento de introdução, mas cada estrutura ela tem um aspecto diferente. As estruturas de expansão, certo? Nós temos um aspecto onde o nosso ponto D, tá? O nosso ponto final, a movimentação final do mercado, ela vai terminar em 1,618 a 2,618 da perna XA. Isso aqui tem lá no site, tá? Na parte de metodologia, tem essa explicaçãozinha aqui para quem quiser depois ter. Certo? Então, o ponto D ele vai terminar entre 1,618 e 2,618. Em qualquer nível, Gustavo? Não. Ou vai ser 1,618, ou vai ser 2,0, ou vai ser 2,618. Tá? Não é qualquer nível. Certo? Se ele terminar em 1,618, tem algumas informações. Se ele terminar em 2,0, outras informações. Se terminar em 2,618, outras informações. Então, cada nível que se terminar, mesmo sendo um padrão, uma estrutura de expansão, tá? Tem uma informação peculiar, certo? Bom, depois nós temos as estruturas de final de ciclo. Então, as estruturas de finais de ciclo, elas tentaram ser uma estrutura de expansão. Elas tentaram ser uma estrutura de expansão, mas não conseguiram, certo? Eu não vou conseguir mostrar muitos gráficos hoje, eu estou só passando as informações, né? Então, quem acompanhar os webinars nas terças-feiras vai conseguir tirar alguma informação extra e vai entender, pelo menos a estrutura que eu estou falando, vai entender, olha, essa aqui não foi uma estrutura de expansão, foi uma estrutura de final de ciclo, vai entender o porquê que foi de final de ciclo, vai ver ali os estudos de Fibonacci, vai ficar gravado depois, vai poder rever o webinar, certo? Mas vai entender o porquê de cada estrutura. Então, a estrutura de final de ciclo, a diferença que nós temos aqui é o ponto B, certo? O ponto B na estrutura de final de ciclo, ele vai oscilar entre 0,707 a 0,886, certo? De XA. Certo? XA é essa perna aqui.
E o ponto D, ele vai oscilar entre 1,13 a 1,41 da perna XA. Ela não vira uma estrutura de expansão. Então a relação depois, a informação que se tem depois do mercado é completamente diferente. O comportamento do mercado depois de uma estrutura de final de ciclo é completamente diferente do comportamento do mercado para uma estrutura de expansão. Certo? É completamente diferente. Tá? A reação, o que vai gerar no mercado, tá? Depois depois do movimento, é completamente diferente. Tem uma pergunta aqui do Décio. Está perguntando já onde é que se compra e onde é que se vende. Décio, se você não entender o que está acontecendo com o mercado, você não vai conseguir entender aonde você tem que comprar, onde você tem que vender de forma tranquila. Mas nós negociamos onde? Tá? Eu vou falar depois, mas aonde nós negociamos? Nós negociamos sempre a perna CD. Então, para conseguir identificar mesmo aqui, entender como é que se identifica o ponto C, nós vamos fazer aqui um treinamento practitioner e para também entender a relação perfeita, tá, de cada nível de preço. Também no treinamento practitioner nós vamos trabalhar todas essas questões. Depois, pessoal, então, nós entramos o quê? Na estrutura de correção. Então, as estruturas de correção, o ponto B vai entre 0,25 até 0,618, esse vai ser o ponto B, e o ponto D ele oscila entre 0,50 até 0,786, tá? Do que? Da perna XA. Notem uma outra coisa, nós na geometria comportamental, nós não estudamos, por exemplo, o movimento dessa forma, como o pessoal costuma utilizar. Pega esse tamanho dessa perna, aí puxa para cá e tudo mais. Não. Nossa relação de Fibonacci é sempre entre as duas forças. Então, se eu tenho uma força de baixa, por exemplo, numa perna XA, quando eu for olhar o movimento para identificar o final da movimentação, o meu zero vai ser aqui embaixo, o meu 100 vai ser aqui no X, certo? Aqui vai ser meu 100%, e aí eu vou calculando para entender aonde vai ser o ponto D. Tá? Eu entendendo onde é meu ponto B, sei onde é meu ponto D. Tá ok? Então, essas são as estruturas de correção. E as estruturas laterais? Bom, as estruturas laterais, elas não apresentam uma estrutura, tá? As estruturas laterais, elas não apresentam uma estrutura sincrônica. Tá? Elas não apresentam sincronismo, que é uma chave fundamental para a geometria comportamental. Essa palavra aqui, sincronismo, para nós é fundamental para determinar aonde realmente eu vou comprar ou eu vou vender, certo? No sincronismo. Então, as estruturas laterais, o ponto B, certo? Ele oscila entre 0,382 até 0,707, certo? E o ponto D, ele oscila entre 0,886 e 1,13. Como é que eu vou saber se é uma estrutura lateral ou uma estrutura de correção, Gustavo? Bom, depende da estrutura que estava antes da movimentação. Tá? Dependendo da estrutura que se fez no mercado no instante anterior, eu sei exatamente qual estrutura tende a acontecer neste momento. Tá? E também pela questão da sincronicidade e tudo mais, também tu consegue entender e interpretar qual é a estrutura que melhor que se encaixa dentro do esqueleto do mercado, então tu começa também a entender se aquela força tende a continuar ou tende a mudar naquele instante, tá? naquele instante que está o mercado ali. Então tu começa a entender quais são os próximos passos que o mercado tende a construir. Tá? Para mim é fundamental entender quais são os passos que o mercado está desenvolvendo. Quais são os passos? O que o mercado está fazendo? Para onde o mercado tende a ir? Aonde vai ter o próximo grande movimento? Se já está no momento, se não está no momento. Existem várias outras ferramentas também que são utilizadas dentro da geometria comportamental. Quem quiser entrar aqui no site, deixa eu só mostrar aqui o site.
Entrar aqui no site da geometria comportamental, entra na parte da metodologia. Só entrar aqui na parte da metodologia. Ó. Vai ter toda a explicação de toda a metodologia, né? Estrutura de final de ciclo, estruturas naturais neutras ou laterais, né? Lei dos excessos, simetria, zona de menor resistência, sincronicidade. Nosso IFR, nós utilizamos um IFR completamente. A leitura do IFR e a intenção que se está por trás da leitura do IFR é completamente diferente do que se costuma utilizar, e também a questão do ângulo da estrutura e o canal de força da estrutura. Tá? Então, quem quiser ver o que tem dentro de toda a geometria comportamental, só acessar aqui na parte da metodologia. Certo? Então, essa aqui é a relação das estruturas laterais. E as estruturas de inflexão? Essas são as estruturas novas desse ano, tá? Que eu vou passar para o pessoal a partir desse ano. Bom, nós temos o ponto X, nós temos o ponto A. Nosso ponto B, ele oscila entre 0,25 também, certo? E 0,707. E o nosso ponto D, ele vai oscilar entre 0,50, certo? O nosso ponto D, ele vai oscilar entre 0,50 e 0,886, certo? Mas a relação que se tem aqui dentro, tá, é completamente diferente das outras estruturas, completamente diferente, certo? Então, é as estruturas de inflexão que nós temos. E essas aqui são todas as estruturas, então, que se tem dentro da geometria comportamental. Claro, tem que estudar uma por uma, entender todo o conceito, o que a estrutura possibilita que o mercado faça depois, como é que está a relação dessa estrutura dentro do contexto do mercado, como é que está a relação dessa estrutura dentro das possibilidades que se tem, qual é o contexto que está se observando, se é uma estrutura de movimentos intraday, qual é a amplitude da movimentação, porque também vai se entender isso. Né? Você pode usar a geometria comportamental como uma metodologia complementar à sua própria estratégia, seu próprio setup, para conseguir identificar se aquele sinal de compra ou aquele sinal de venda tem espaço para andar, se não tem espaço para andar, como interagir com o mercado dentro daqueles teus sinais de compra ou de venda. Pode usar a geometria comportamental de várias formas. Ela é a leitura da essência do mercado, do esqueleto do mercado. Tá? Claro, temos formas bem objetivas para determinar também o ponto para se tomar posição. Tá? Temos formas bem objetivas, e quem quiser aprofundar na geometria comportamental, só se inscrever no treinamento Practitioner, que tem geometria comportamental. Tá? 3 dias de aulas teóricas e uma semana depois, onde vai estar dentro da sala com a turma da confraria, tá? Podendo tirar suas dúvidas, o que quiser, tá? Durante o pregão. Durante 5 dias vai ter acesso liberado comigo, podendo tirar suas dúvidas o tempo que quiser. Certo? Quem quiser também procurar a geometria comportamental no Facebook, também tem lá no Facebook a nossa página da geometria comportamental, tá? Onde de vez em quando coloco lá algum estudo, alguma chamada de ideia e tudo mais. Tá ok? E para terminar, pessoal, os novos 3 pilares, tá? Que eu considero assim, muito importante. Quem quiser realmente ter resultados consistentes, eu considero que é muito importante observar esses 3 pilares. Que pilares são esses? Deixa eu achar aqui, os 3 pilares. Que pilares são esses? Primeiro pilar. Entender a estrutura do mercado. Tá? Isso aqui tu precisa de uma metodologia. Sem entender a estrutura do mercado, você não vai conseguir entender nada do que é possível ser feito. Tá? Então tem que ter uma metodologia para ler a estrutura do mercado. Depois, possibilidades. Isso aqui vai ser a questão da realidade sua e do mercado. E por fim, crenças. Não tem como ter resultado
forte se as tuas crenças não estão de acordo com aquilo que o mercado está fazendo. Se tu duvida da movimentação que o mercado está fazendo, dificilmente tu vai conseguir ter resultados consistentes. Então, sem as crenças, com as crenças trancando, tá? Trancando as suas atitudes, não tem como ter resultados consistentes. Certo? Então, no meu ver, hoje é preciso ter uma estrutura do mercado, tá? Entender a metodologia, possibilidades, então seria a sua realidade, tá? O que você pode fazer. Não adianta você querer assumir grandes riscos no mercado se não tem tempo, se não tem dinheiro, se não tem um plano B, certo? E se as suas crenças te limitam. Tá? Vale muito assim, o aprendizado que nós tivemos agora com esse momento do mercado. As crenças que se tinha geral do mercado e a possibilidade de ganho que o mercado apresentou foi impressionante. Tanto as crenças da maioria de muitas pessoas, né, limitando, não conseguindo enxergar a possibilidade, e também o tamanho das oscilações que se teve no mercado. Certo? E por fim, pessoal, eu queria fazer uma leitura aqui do mercado para vocês entenderem. Tá? Primeira leitura que eu queria fazer do mercado é para entenderem um pouquinho da geometria comportamental. Tá? Quem não tem acompanhado. Bom, nós tivemos... O que nós tivemos? Tivemos desde ali o início de novembro, certo? O início de novembro de 2010, nós tivemos ali o topo, que eu considero até agora, até ainda é, né, nosso ponto X. Certo? O mercado fez o nosso ponto A nas mínimas ali nos 47.800 pontos, 47.793, vamos assim dizer, o Ibovespa. Essa mínima teve um porquê, certo? Essa mínima teve um porquê. Essa mínima, na verdade, ela foi um grande M de correção do mercado. Tá? O mercado ele fez um grande M de correção, onde nosso ponto B, certo? Deixa eu só arrumar aqui. Foi do ponto C aqui. Ó, o mercado fez um grande M de correção, onde nosso ponto B foi nessa região. Nosso ponto X foi aqui atrás. Nosso ponto A. Nosso B foi aqui em 0,382. Nosso C e nosso D. Certo? Nosso D. Nosso D que, entre nosso ponto B e C, o mercado fez um outro M, um M com característica expansiva. Característica expansiva gera alguns aspectos emocionais nas pessoas, que foi esse aspecto de pânico, de medo, de que o mercado iria para baixo, certo? Isso foi o que ocasionou essa movimentação aqui e essa estrutura de inflexão que o mercado fez. Tá? O mercado aqui fez uma estrutura de inflexão. Depois dessa movimentação, só fazer aqui. Depois dessa movimentação aqui, tá? Dessa estrutura de expansão, o mercado veio fazer esse retest aqui embaixo, então, certo? E começamos um movimento ascendente. Ascendente observando daqui, né? Porque de setembro parece que em diante nós só crescemos. Mas quando nós damos o zoom no mercado, ó, quando nós paramos e damos um zoom no mercado, ó, muitas outras coisas aconteceram. Muitas outras coisas aconteceram. Tá? Primeira coisa que eu estou observando, então, é o fato de ter feito aqui a estrutura de expansão, viemos aqui fazer o retest e começamos a trabalhar para cima. Quando nós começamos a trabalhar para cima, nós tivemos essa pausa. Então, ao invés do mercado ter feito um W de correção, voltou o som? Alô? Alô, 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 alô? Alô, 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 alô? Hã? Alô, alô?
Fala pro Edgar Pinter aí que não, que usamos em todos os tempos gráficos. Alô, 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 alô. Alô. Bom, quando nós percebemos aqui então, tá, o mercado fez um novo ponto intermediário aqui na região de 0,50 e abriu espaço para virmos trabalhar aqui nos 65.600 pontos, aonde está fechando um grande W de correção. Dentro das estruturas, né, se nós olharmos aqui um prazo menor, vamos achar diversas outras estruturas. Geometria comportamental não é só gráfico diário, qualquer tempo gráfico. Gráfico de 1 minuto, 2 minutos, gráfico do que for, tá? Do que for. Forex, índice, vou botar aqui o gráfico de índice futuro, 2 minutos. 2 minutos. Ó, gráfico de índice futuro, 2 minutos. O que nós tivemos? O que nós tivemos aqui? Por que o mercado parou de cair? Ó, por que o mercado parou de cair? O mercado parou de cair simplesmente pelo fato de... Caiu o som? Simplesmente pelo fato de ter feito 0,382, 0,618. O mercado fez um grande M de correção. O mercado fez um grande M de correção, certo? E aí parou, estancou a queda, certo? Então, o porquê que o mercado parou de cair? Pela estrutura M que fez. No meio do caminho, quem quiser calcular, essa perna aqui foi do mesmo tamanho dessa perna aqui. Aqui marcou o nosso ponto B de um W, certo? Aqui marcou o nosso ponto B desse W aqui, certo? O que nós estamos trabalhando agora? Esse W aqui. O mercado está aqui, nosso ponto X, aqui embaixo está nosso ponto A, aqui em cima está nosso ponto B. Se nós olharmos aqui embaixo está nosso ponto C, ó, aqui embaixo está nosso ponto C. Se nós estudarmos se nós estudarmos a estrutura, eu tenho aqui, ó, só botar aqui a canetinha. Tenho aqui um M, onde aqui é 0,50 e aqui é 0,7, por causa do M de correção, e o mercado voltou a subir. Então esse aqui é um gráfico de 2 minutos do índice. Né? O tempo todo o mercado vai fazer ou M's de correção, ou W's de correção, ou M's de expansão, ou W's de expansão. Né? O tempo todo nós vamos ter esse tipo de comportamento no mercado e vamos entendendo exatamente onde fecham as estruturas, se essa estrutura é um ponto interessante para tomar posição, aonde eu vou ter minha zona de menor resistência, aonde eu vou ter meu ponto de entrada, aonde eu vou ter meu ponto de saída, até onde o mercado vai, né? Porque eu tenho que entender também até onde o mercado vai. Não adianta eu, por exemplo, amanhã, se por acaso o mercado abrir com gap de alta, eu sair tomando posição. Eu posso me tomar um grande prejuízo. O mercado tende a ir até onde? Olha, mercado, com essa configuração, ó, primeiro estágio aqui, 65.600. 65.600. Aqui é a grande resistência do mercado. Certo? Aqui é a grande resistência do mercado. De curto prazo. Certo? Aqui vale a pena negociar na ponta vendedora. Mercado superando esses níveis de preço, daí vai expandir até onde? Vamos tirar as sujeiras aqui da tela. Ó, se por um acaso superar, ele vai vir
trabalhar aqui em cima. Daí eu vou ter que ver, se ele vier trabalhar aqui em cima, ele vai ter uma estrutura de expansão. Ele não pode parar no meio do caminho, Gustavo? Não. Aqui no meio do caminho não tem nada. Tá? Então ele traria uma estrutura de expansão e aí continuaria a movimentação, quem sabe, fazendo qualquer Mzinho de correção, é para tomar posição, porque ele não tende mais a voltar aqui para baixo. A resistência mesmo é ali nos 65.600 pontos. Tá? 65.600 pontos. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então aqui nós vamos terminando o nosso treinamento por hoje, certo? Quem tiver mais interesse em se aprofundar com a geometria comportamental, é só entrar em contato por contato@geometriacomportamental.com.br ou fazer alguma pergunta ali no Facebook, também procurando Geometria Comportamental. Tem a nossa página da Geometria Comportamental, tem o nosso grupo da Geometria Comportamental. Quem não estiver dentro, é só solicitar também entrar como amigo da Geometria Comportamental ou curtir a página e nós já adicionamos também ali no grupo, tá ok? Então, informações sobre o mercado, informação sobre coaching, informação, tá? Qualquer estudo que queiram interagir conosco, só mandar e-mail para contato@geometria comportamental, que na medida do possível nós vamos passando essas informações, tá ok? Tem nosso canal no YouTube também, que semanalmente vai ser postado os webinars. Quem quiser assistir novamente este webinar, a gravação deste treinamento, perdão, certo? Quem quiser assistir a gravação do treinamento vai estar logo disponível. Vai ter que conversar com o pessoal ali pelo Facebook, solicitar que o pessoal dá o link e o login de acesso para assistirem novamente esse treinamento, tá ok? Então foi muito bom, agradeço muito a presença de todos e até a próxima. Valeu, abraço!